O nosso tema de hoje é torque ou momento de uma força. Vamos falar dessa grandeza tão importante. Em alguns livros a gente vê torque, em outros momentos de uma força, que significam a mesma grandeza. Então vamos lá. Se você tentar fazer um giro, tá, nessa roda, com um instrumento chamado chave de roda, que nós necessitamos ter no nosso veículo, é muito mais prático, porque se você for tentar fazer esse giro na mão, não vou dizer que é impossível, mas dificulta muito esse processo. Então essa chave serve para provocar esse giro. Ela acopla esses parafusos que dá o poder de girar com mais facilidade. Outra facilidade que a gente encontra é se nós colocarmos um cano de metal aqui prolongando. Quanto maior for esse cano, mais fácil, mais poder eu vou ter em fazer esse giro, essa rotação. Então, nesse contexto, nós vamos explicar o que é torque. Torque é o momento de uma força que representa o poder de provocar rotação por meio dessa força em torno de um determinado ponto. Ela é uma grandeza física. Então, aqui nós vamos explicar F, vetor força, R, vetor posição de aplicação da força, que é a distância, e o ângulo θ. O que acontece? Para eu ter mais poder desse giro, eu preciso de uma intensidade maior na força. Quanto maior essa intensidade, mais poder eu tenho em fazer esse giro, ok? Se eu pego essa força, venho com ela para cá, no mesmo sentido e direção de R, nós vamos ter um θ0. Nesse momento, θ0, eu não vou conseguir uma torque. Eu vou explicar para vocês por quê. Ou se eu giro essa força para o outro lado, eu vou estar na mesma direção de R, porém em sentido oposto. O que acontece? Não vai ter torque, porque o seno de zero é igual a zero, e a torque eu calculo por F vezes R vezes o seno de θ. Se eu tenho um seno igual a zero, não vai ter torque. Portanto, 0 graus e 180 graus é impossível a gente ter o cálculo do torque. Então, quanto maior for a intensidade dessa força, aqui eu mostro para você quando essa força forma com essa distância, que é o vetor R, um ângulo de 90 graus, eu tenho o seno de 90, que é o maior valor que eu tenho, que é igual a 1. Seno de 90 vai ser igual a 1. Portanto, eu consigo calcular a torque. Uma outra maneira de obter o valor do torque é quando eu traço aqui uma linha, tá, sobre a força, essa linha de ação de uma força que chama. Aí do ponto aqui do parafuso até essa linha de força, eu tenho uma distância. Essa distância a gente chama de uma outra grandeza, é o braço de alavanca, tá aqui colocado. Então vai ficar o que nós calculávamos, torque igual a força vezes R vezes seno de θ, nós vamos substituir, ficando bem mais fácil o cálculo por essa grandeza, braço de alavanca, B. Então, fica torque igual a F vezes B, calculando com maior facilidade. No torque, nós temos dois sentidos, sentido horário, sentido do relógio, que é o valor negativo, e sentido anti-horário. Aqui eu coloquei para vocês como que é possível, nesse desenho, a gente encontrar o sentido do torque. É só a gente pegar o centro da circunferência como o eixo e traçar esse movimento aqui, ó, fazendo uma circunferência. Então, a gente sabe que a rotação dele, o giro dele é anti-horário. Para encontrar o seno, ele tá aqui, ó, o seno de θ. Ele tem um ângulo oposto nesse triângulo que se formou. Então, eu faço o cateto oposto, que é o B, sobre o vetor R, que é a distância do centro do meu parafuso até onde eu aplico a força. Sendo assim, eu tenho mais alguns exemplos para dar. Quando eu tenho um seno de 90 graus, que é igual a 1,
que foi explicado, eu tenho uma força 4, uma distância de 0,3 vezes 1. Então, eu tenho 1,2 de torque, N por metros, sentido anti-horário. O outro exemplo também é um seno de 30 graus agora, tá? É com seno também, mas eu quero dizer que também é no sentido anti-horário, que aplica-se essa força, ok? Para nós encontrarmos o torque, nós vamos fazer a força, que é 4, vezes a distância 0,3, vezes meio, que é o seno de θ, igual a 30 graus, é meio. Então, nós vamos encontrar de torque 0,6 Newton por metros, sentido anti-horário. E um outro exemplo que a gente vai fazer com a facilidade da grandeza braço, que é o B, F vezes B, nós temos a força, tá aqui a força aplicada, 4 vezes 0,3, que dá 1,2. Se a gente quiser calcular também pelo seno, dá também.